Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o professor Bartô, da disciplina de Matemática. Então hoje nós vamos trabalhar mais uma vez matemática com a aula de matrizes inversa. Na aula anterior, vocês já têm visto um percurso de estudo em relação às matrizes. E hoje será mais um ponto, mais um conteúdo que está dentro do estudo de matriz. Então venha comigo na definição de matriz inversa. Matriz inversa, nós temos que considerar uma matriz quadrada A de ordem n, e esse n tem que ser maior ou igual a 2, para que ela seja quadrada, certo? E se existir uma matriz quadrada B, também de ordem n, e n maior que 2, de modo que a multiplicação dessas matrizes A e B, ou igual, né? A B vezes A, uma associatividade, nós teremos uma matriz identidade, certo? Dizemos que a matriz A é inversível ou invertível, a matriz B é única, é chamada de matriz inversa de A e é indicada por A elevado a menos 1. Gente, vale ressaltar na definição de matriz inversa que quando nós tivermos a multiplicação de duas matrizes, por exemplo, A vezes B igual a B vezes A, que é uma associatividade, nós temos que ter, para ela ser inversível, nós temos que ter uma matriz como resultado identidade. E aí você deve recorrer lá nas aulas anteriores e verificar qual a definição de matriz identidade. Mas é bem simples. Na matriz identidade, nós temos a diagonal principal com os valores 1 e os demais 0. Então, vale só lembrar sobre esse detalhe de matriz identidade, certo? Vamos continuar na leitura do slide. Nós vamos ao exemplo. A matriz A, com os elementos na primeira linha 1 e menos 1 e na segunda linha 2 e menos 3 é inversível, e a matriz A inversível é igual a 3 menos 1 e 2 menos 1. Então, compare a matriz A e a matriz inversa, como fica a disposição dos seus elementos. Então, observe que na diagonal ela mudou a sua posição e os seus valores. Então, observe aí, tá? Mas para isso, para a gente verificar quando ela é uma matriz inversa, basta eu multiplicar essas duas matrizes A e A elevado a menos 1, e nós temos uma identidade. Então, acompanhe aí na lâmina a disposição das matrizes. Na primeira matriz aí, que tem os elementos 1, menos 1, 2 e menos 3, multiplicando pela matriz inversa, nós temos 3, menos 1, 2 e menos 1. E aí você vai recordar da multiplicação das operações de matrizes que você tiveram na aula anterior, onde eu vou multiplicar a minha linha pela coluna da segunda matriz. E aí nós vamos ter o valor numérico dessa nova matriz. E como a gente está trabalhando matriz inversa, esse resultado dessa multiplicação ela deve ser uma matriz identidade, onde nós temos a diagonal com valores 1 e os demais elementos com o valor 0. Até aqui compreendido, pessoal? Nós temos também que verificar o inverso desses elementos ou dessas matrizes. Então, fazendo a associatividade, ela deve também ter a sua identidade. Então, verifique que a matriz A elevado a menos 1 com os elementos na primeira linha 3 e menos 1 e na segunda linha 2 e menos 1, disposta na primeira matriz, multiplicado por A com os elementos na primeira linha 1 e menos 1 e na segunda linha 2 e menos 3,
multiplicando essas duas matrizes, nós teremos uma matriz identidade, com a diagonal valores 1 e os demais elementos 0. Então, isso significa dizer que essa matriz A ela tem a sua inversa. E a sua inversa é 3 e menos 1, 2 e menos 1. Então, está provado aí que quando nós multiplicamos A vezes A elevado a menos 1, nós temos uma identidade. Então, essa matriz tem inversa. Nós temos algumas observações quando nós estamos tratando de matriz inversa. A primeira observação é: uma matriz nula não admite inversa. E aí você lembra lá dos conceitos de matriz nula. É onde a matriz só tem elemento 0. Vamos simplificar assim. Então, ela não admite inversa. A segunda observação: toda matriz unidade é inversível e igual à sua própria matriz. Não é isso? Então, é só pensar um pouquinho sobre a matriz unidade, que ela é bem parecida com a matriz identidade. Aí vocês procurem se aprofundar um pouquinho, vocês verão a diferença de uma para a outra, tá? Na terceira observação, se uma matriz não admite inversa, dizemos que ela é não inversível, ou vocês podem encontrar em alguns outros documentos, o livro ou atividades, ela é chamada de singular, tá? Na matriz inversa, nós temos 4 propriedades que vocês devem fixar isso para o estudo de matriz inversa. A primeira delas é: uma matriz inversível é igual à inversa de sua inversa. Então, observe a nomenclatura algébrica aí, né, da matriz, que nós temos uma matriz inversa dentro de uma matriz inversa, certo? A propriedade 2 diz o seguinte: a transporta da inversa é igual à inversa da transporta. Observe a nomenclaturazinha. Meu A elevado a menos 1, com o expoente em T, fazendo a associatividade, ela é, vamos dizer assim, a mesma coisa, certo? Na propriedade 3, nós temos a seguinte situação: a multiplicação de matrizes A e B da sua inversível, ou seja, a inversível de A vezes a inversível de B vamos ter uma multiplicação de matrizes inversível. Então, observe a ordem, tá? É um fator importante aí. Na quarta propriedade, nós temos o seguinte: a inversa da matriz, se existir, é única. Então, vocês observem que essa propriedade ela já está dentro da definição de matriz inversa. Ela sempre será única, só terá uma inversível dentro da matriz inversa, certo? Então, nós vamos a um exercitando, tá? Vamos lá para o exercitando de hoje. Determine a matriz inversa de A, né? É uma matriz 2 por 2, onde seus elementos, na primeira linha, nós temos 1 e 2, na segunda linha, 3 e 1. Se existir, ou seja, ele quer que você obtenha a matriz inversa dessa matriz A. Vamos à resolução? Então, acompanhe comigo a resolução. Seja a inversa da matriz A com os elementos A e B, na segunda linha C e D, a inversa de A. Então, essa é a hipótese, tá? Vamos construir a solução mais um pouquinho. Pela definição de matriz inversa, nós temos a seguinte situação: a matriz A vezes a matriz inversa é igual a matriz inversa vezes a matriz A. E aí nós vamos ter uma matriz identidade. Lembre-se que essa nomenclatura está lá na definição de matriz inversa, né? Então, observando essa nomenclatura e fazendo a substituição dos seus valores, onde nós temos a matriz A com os elementos 1, 2, 3 e 1, e a matriz inversa, que nós não conhecemos, é a que nós estamos procurando, com os elementos A, B, C e D, igual à identidade, que nós temos em diagonal aí o valor numérico 1 e os demais 0. Fazendo a multiplicação das matrizes
A e a sua inversa, nós temos os seguintes elementos. A mais 2C e B mais 2D. E na segunda linha, 3A mais C e 3B mais D, igual à identidade. Então, quando você desenvolver, nós vamos ter aí 4 equações. E aí você vai lembrar que quando tiver esse tipo de situação, você deve observar os elementos. A equação 1 e 2, ela tem os elementos quase idênticos, né? O A e o C também nas duas equações. Então, isso implica dizer que nós temos que utilizar o sistema de equação do primeiro grau. E aí você utilize a forma mais acessível para você, onde nós temos por substituição, por adição e o geométrico. Aqui eu deixei aberto, mas vocês pesquisem um pouco mais, tá? Então, dando sequência à resolução, nós temos o seguinte. Dado o sistema formado pela equação 1 e 2, nós vamos encontrar os valores para A menos 1/5 e o C 3/5. Da mesma forma, nós vamos proceder para o sistema de equação utilizando a equação 3 e 4 lá da situação anterior. E aí nós vamos ter os valores 2/5 e menos 1/5. E aí, gente, a nossa matriz inversa, ela vai ser dessa forma que está aí, que vocês estão analisando, né? A matriz A inversa é igual à primeira linha menos 1/5, 2/5 e na segunda linha 3/5 e 1/5. Certo? Gente, mas aí para você verificar se é válida, basta você multiplicar a inversa vezes a matriz A que ele deu no enunciado. E aí ela tem que ter o resultado, uma matriz identidade. E aí você prova que essa matriz inversa, ela é inversa da matriz A. Então, gente, o estudo de matriz inversa é isso que eu quis apresentar para vocês, né? Eu vou pedir a vocês que revejam essa aula na plataforma Eduque mais uma vez e revejam. Quando tiver dúvida, volte, pare, analise, pergunte ao seu professor e procure fazer as atividades complementares que estão lá disponíveis para vocês, para exercitar mais um pouquinho sobre matrizes inversas. Gente, até uma próxima, um abraço, tchau!